bem? Esse é o Café Araribóia. Eu sou Pablo Rosken, comigo Eduardo Padreco e Flávia Campani, historiadores, que vão falar hoje sobre a relação entre a cultura e a história. Flávia, como é que a gente começa essa conversa? Olá meninos. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Dependendo do horário que você estará nos assistindo, né? Então, a gente já falou um pouquinho de história e educação, né? Foi o nosso primeiro programa dessa série. Agora a gente vai falar um pouquinho de história e cultura, né? História e cultura andam de mãos dadas, né? A gente não pode pensar numa sem pensar noutra. Eu acho assim, pensar, identificar o modo como, em diferentes lugares e momentos, uma determinada realidade cultural é construída e pensada. Como que a gente vai estruturar isso? E qual a relação da história com a questão cultural? Eu vou dar um exemplo, que foi até um exemplo que eu usei ontem com os meus alunos do sexto ano, quando a gente, né, no sexto ano, a gente começa a construir essa caminhada com eles, né? Sexto ano do Ensino Fundamental 2. E aí eu dei o exemplo da feijoada. Eu falei para eles, primeiro eu perguntei para eles o que era uma feijoada, né? Tinha uma imagem, e aí eles olharam a imagem e eles começaram a falar o que eles sabiam que era uma feijoada. Depois eu perguntei para eles se eles sabiam qual a origem da feijoada, né? E eles sabiam, né, que a feijoada era muito usada pelos escravizados, principalmente, como uma forma de se alimentar um pouquinho melhor, ter mais força. Era um feijão misturado com carnes, especificamente carnes de porco, né? Partes do porco. E aí depois eu perguntei para eles se eles sabiam identificar em que momento a feijoada se tornou um prato típico do Brasil. Aí eles não sabiam, eles só sabiam que era um prato típico, e alguns falavam assim, quando vem pessoas de outros países, a primeira coisa que eles perguntam é se sabe fazer feijoada, onde que tem a melhor feijoada, que eles querem comer. Mas eles não sabiam, né, por que a feijoada tinha se tornado um prato típico. E aí eu falei para eles que a partir do século XX, né, quando se começou a buscar essa coisa da identidade de ser brasileiro, né, a feijoada acabou sendo escolhida como um prato típico, né, um prato cultural do Brasil, né? Então, quando a gente pensa dessa forma, a gente consegue juntar perfeitamente a história e a cultura, né, a partir do entendimento, né, do porquê a feijoada acabou sendo escolhido como um dos pratos, não o único, né, mas um dos pratos típicos do país. Então, essa questão cultural, ela está intimamente ligada à questão histórica, né? A cultura faz parte da história e a história faz parte da cultura. E é também culturalmente que a gente aprende a viver em sociedade, né? As relações que a gente vai estabelecendo, né, elas também são relações culturais, né? Quando a gente frequenta uma igreja, por exemplo, quando a gente frequenta um clube, né? Quando a gente vai falar de carnaval, que, aliás, é um dos temas que a gente vai falar um pouquinho hoje, né? Por que o carnaval se tornou, né, não é originário do Brasil, mas se tornou uma das festas mais populares do Brasil e do mundo, né? Todo mundo que vem ao Brasil quer conhecer um pouquinho do carnaval, né? O carnaval acaba sendo exportado para outros países, né? Quando você vê, por exemplo, desfiles carnavalescos em outros países, não, por que isso, né? Então, assim, é pensar que a história e a cultura estão, sim, andando de mãos dadas. O que você acha, Padre? Pois é, minha amiga, né? Você já falou perfeitamente sobre o assunto, né? A cultura, que é a forma de demonstração de um povo, né? Ela é história pura, né? As roupas típicas de um determinado local, né? Os pratos, como você mencionou, danças, e aí você vai pegar instrumentos musicais, tudo isso, né, que compõe a cultura, né, ela é, né, elemento histórico. Aquilo que a gente falou no episódio passado, né, sobre a relação da história com a educação, agora se complementa com história e cultura, né, uma vez que, né, a partir, né, da observação cultural de um povo que você consegue construir a história.
a história que está sendo trabalhada ao longo dos últimos 30 anos, aquela que está sendo ensinada de forma diferenciada nas escolas, sem o lance da decoreba, das perguntas ensaiadas, aquela história, né, construída com criticidade, ela só existe a partir do momento que você observa a cultura, né? Você observa as manifestações religiosas, você observa, né, até o estilo, se você for pegar uma coisa mais moderna, o estilo de andar, o estilo de falar, tudo isso, né, hoje em dia é elemento para a gente estudar a história. Então, a cultura para a gente, ela né, elemento crucial, sem sombra de dúvida, né? Então, vamos falar um pouquinho do carnaval. Combinado, Padreco? Até porque essa semana é a semana do carnaval. Para quem está acompanhando aqui junto com a gente no ao vivo, ou pelo menos muito próximo do momento onde a gente está gravando, a gente está na semana de carnaval de 2023. Qual a relação entre o carnaval e a história? Me explica. Menino, não tem tema mais empolgante. Hoje eu estou até um pouco formal, mas nas gravações dos shorts aí a gente vai tentar, né, ficar um pouquinho mais descontraído, mas é carnaval. Né? Carnaval é um elemento talvez mais impactante dentro do ano que a gente vê essa demonstração de cultura. No Rio de Janeiro, então, né, que é o nosso elemento-chave aí, né, o carnaval tem uma importância, né, fundamental, né, inclusive uma importância socioeconômica. A pandemia, por exemplo, acabou trazendo grandes prejuízos, né, inclusive pessoas ficaram adoentadas, pessoas que trabalhavam com carnaval ficaram adoentadas por conta dessa situação. Né? Mas hoje nós não vamos falar da origem. Isso a gente vai contar aos poucos no short que vamos lançar, né, ao longo do carnaval. Qual é a relação? Eu vou pegar especificamente o Rio de Janeiro. Né? A gente tem o Brasil como um país continental, tem demonstrações de carnaval para tudo quanto é lado e demonstrações totalmente diferentes uma da outra. Mas falando do Rio de Janeiro, o elemento central do nosso carnaval é o samba. É o carnaval que surge como um elemento, né, elitista, um elemento, né, ligado à questão religiosa, né, ele, né, vai se popularizar ao longo do século XX. Mas não podemos esquecer que os desfiles de escola de samba, eles eram marginalizados. Eles eram proibidos, né, pelo Estado, né, eram perseguidos pelas forças policiais, até que na década de 1930, e a gente falou isso nas séries sobre futebol também, do aproveitamento do governo Vargas em relação ao futebol para a construção da nacionalidade, o carnaval foi a mesma coisa. O desfile das escolas de samba, né, eles se tornam um instrumento de Estado para a construção da nação. Né? E é através da história que a gente vai observar isso aí. E com um elemento muito interessante. Né? Até o início dos anos 2000, as escolas de samba, elas, né, eram obrigadas a seguir temas nacionais. Então, o tema do desfile, toda a estrutura do desfile tinha que ser com a temática nacional. Então, você vai ter desfiles assim muito, muito interessantes. O que me vem à cabeça, né, aproveitando aqui nosso patrono Araribóia, é o desfile de 1992 da Viradouro, né, que ela faz um desfile homérico, né, um desfile lindíssimo, contando a história dos ciganos, né, e a chegada dos ciganos no Brasil, e no seu desfile um carro, né, que conta lá a história
dos ciganos na Rússia, né? O carro pega fogo e o desfile da Viradouro, né, ele se perde. Por muito pouco ela não cai, né? Ela não vai para o grupo de acesso, né? Era o segundo ano de desfile dela no grupo especial, né? Tinha desfilado no ano anterior com o tema sobre Dercy Gonçalves, né? E aquele desfile ele entraria para a história, mas entrou de uma forma, né, marcante, com uma tragédia, né? E aí ele ali também mostra um pouco do que acontece no Brasil, né? O Brasil, as ações de proteção, de segurança, elas ocorrem depois que uma tragédia acontece, né? A própria estrutura do samba, do Marquês de Sapucaí, não tinha condições de apagar um incêndio em rapidez ali, porque não tinha os aparelhos necessários para isso, né? Foi a partir daquele desfile que aquela coisa muda, né? E a gente vai perceber que ao longo da história, né, muitos outros desfiles se tornam marcantes. A própria Viradouro, em 1997, com Trevas e Luz, que acaba se tornando campeã. O desfile de 94 da Mangueira, né, exaltando, né, Gal, Gil, Bethânia e Caetano, e tantos outros. O desfile da Tuiuti, talvez esse desfile de 2018, né, falando sobre a questão trabalhista, falando sobre, né, os direitos da população sendo retirados, trabalhando com a questão dos escravizados, a comissão de frente, né, com o Preto Velho. Caraca, foi um desfile histórico. Até a Beija-Flor, também no mesmo ano que acabou sendo campeã, a Tuiuti é vice, né, que tem uma cena fortíssima de uma arma dentro de uma sala de aula, né? São elementos que a gente vai perceber que, né, dá para se trabalhar história através do carnaval. Os desfiles, para eles ocorrerem, tem toda uma equipe de historiadores por trás para fazer a pesquisa, né? Não me lembro qual ano a Imperatriz vai falar sobre os indígenas que vão na corte de Luís XIV. Para você fazer um desfile desse, né, é fundamental ter uma equipe de historiadores por trás disso, né, Flávia? Padreco, viajei aqui com você falando dos desfiles agora, né? A gente que sempre gostou, sempre acompanhou, né, desfile de escola de samba. Você fala que o Estado passa a controlar porque o samba era marginalizado, né? Ainda tá? Porque eu ainda vejo muitas pessoas criticando alguns desfiles, principalmente quando esses desfiles, e são muitas escolas que fazem isso, apresentam temas relacionados à história africana, principalmente ligados à religião, né? Que vão ser trazidas para cá pelos africanos que virão para cá escravizados, né? Então, você ainda vê pessoas, né? Não me lembro agora qual cola, mas um ano que teve, acho que foi a Mangueira, se eu não me engano, o Jesus Negro, né? Como que aquilo foi altamente criticado, né? Pelas pessoas que dizem que gostam, mas na verdade não gostam de carnaval, não entendem nada de história, né? E muito menos de desfile, para falar altas bobagens, que a gente escuta muito, né? Esse tipo de coisa, né? E ligadas à questão racial, porque o Jesus negro não pode, o branco, ok, mas o negro, né? Aí já passaram de todos os limites. Então a gente vê que ainda tem resquícios, né? Dessa coisa de você criticar os desfiles, principalmente quando eles usam, né, principalmente as religiões de matriz africana, né? E aí você vê que a gente ainda está muito longe de conseguir resolver alguns problemas ligados a essa questão racial no Brasil. Mas é isso, né? O carnaval ele está completamente ligado à história, né? É sempre interessante perceber nas letras como a história está aparecendo, né? Eu destaco aqui um desfile que para mim é um dos melhores, um dos sambas mais bonitos de todos os tempos, que é o de 1988, da Vila Isabel, né, que zomba a festa da raça, quando eles homenageiam os 100 anos da abolição da escravatura
e homenageia o Verdade. zumbi, né? Eles não estão falando da princesa Isabel, por exemplo, né? Considerada ainda por muitos a redentora, assinou a leal, aquela pataquada toda que a gente já está acostumado, né? Mas eles estão ali homenageando o zumbi, né? Para mim, um dos sambas mais bonitos, é o samba que eu usei ontem com os meus alunos para falar um pouquinho de carnaval e história, né? E para mostrar como que carnaval está ligado à história, né? Como que o carnaval tem a parte histórica muito forte. Então, assim, muito interessante a gente pensar nisso também. É isso. Eu queria convidar você que chegou até aqui, acompanhando o episódio de hoje, a nos seguir também no Instagram, caso você ainda não siga. O Instagram é o @caféarariboia. Acompanhar no Twitter também, que é o contrário, Arariboia Café. E, bom, Flávia, Padreco, eu agora vou para o carnaval, vou preparar minha feijoada, separar minha fantasia e a gente se vê num próximo episódio. Tchau! Valeu! Tá aí, valeu!